Um guerreiro literalmente quebrou Dragon Ball, mas não foi de uma forma ruim, foi de uma forma boa. E eu não consigo fazer muito mistério sobre esse guerreiro porque vocês sabem muito bem que é o Jiren, o guerreiro da Tropa do Orgulho do Universo 11. Primeiramente, aquele negócio de que o Jiren não fica molhado, a água é que fica Jiren, é totalmente verdade, galera. Esse cara, esse ser, quando ele chegou no Torneio do Poder, ele literalmente mudou a obra. Nesse quesito que eu falo de ter quebrado, ele literalmente mudou a obra. Todos os conceitos que a gente não conhecia, que a gente não conseguia explicar direito na obra, ele veio para poder ser literalmente o centro de tudo. Todo guerreiro que se baseia atualmente para poder ficar mais forte, ele literalmente se baseou observando o Jiren no Torneio do Poder. Guerreiros esses que a gente sabe muito bem que foram Vegeta, após o treinamento lá na saga Moro, né, que ele treinou com os Eldrades, o Vegeta continua meditando. Vocês têm noção disso? O Vegeta meditando. Pois é, ele tá fazendo isso. Ele ajudou, porque ele literalmente despertou o limitador do Goku. O Goku não seria forçado a entender esse novo limite do instinto superior e queria mais para poder compreender mais sobre si mesmo e elevar-se na técnica. Como a gente teve muitos conceitos de que o Jiren luta por instinto, o que faz ele bater de frente com o instinto superior, o que lhe dá um controle de energia imenso, a capacidade de ir do 0 ao 100 muito rápido. Então, literalmente, ele tem uma velocidade muito absurda, consegue bater de frente ali com o instinto superior e com a capacidade de lutar instintivamente. Mas essa habilidade de ir do 0 ao 100 muito rápido, seus golpes se tornam rápidos, precisos, e ele consegue também bater de frente ali com o instinto superior, se defender, mais do que um guerreiro convencional conseguiria durar se não tivesse essas habilidades. E esses conceitos foram importantes, tanto na hora que chegou o Granola e o Gás, pra gente poder entender que habilidades eles ganharam quando eles fizeram um pedido que fez com que eles conseguissem peitar o Goku, o Vegeta e dar trabalho para eles. Não era só ser o guerreiro mais poderoso do universo, porque a gente sabe muito bem como funciona o instinto superior, né? E basicamente ali seria impossível esses guerreiros derrotarem. Mas o conceito que o Jiren trouxe sobre controle de energia, como utilizar o Ki da forma correta em combate para economizar mais energia, a capacidade de lutar por instinto, um treinamento de corpo e mente unificado. Então esse guerreiro, ele quebrou os conceitos da obra basicamente. Então tipo assim, todo guerreiro que, pelo menos na minha visão, eu não sei como vocês enxergam isso, mas eu gostaria muito que vocês comentassem qual a opinião de vocês sobre isso. Mas na minha opinião, o Jiren trouxe esse conceito que mudou. Então tipo assim, como o Gohan acertou o Goku, basicamente, foi porque ele usou a habilidade de ir do 0 ao 100 muito rápido. Mas como o Gohan não tem controle, ele e o Piccolo estão estudando essa técnica, ele literalmente foi aos poucos ali, e aos poucos conseguiu pressionar o Goku. Algo que o Jiren faria de uma vez. Como você explica o Vegeta estar meditando? Vegeta tem a capacidade de lutar por instinto, porque só ter o Ultra Ego e ficar batendo e apanhando, ele sabe que não vai funcionar. Ele teve o Ultra Ego, viu que o Ultra Ego ficava mais bufado quanto mais ele apanhava, o que resultou? O cara ficar todo desgastado de tanto levar pancada. Então, galera, isso não faz sentido. Ele tem que buscar se aprimorar como guerreiro. E eu tô achando isso muito interessante, porque apesar da gente ter níveis, e eu ter comentado em outros vídeos que a gente tem níveis grandiosos de poder na obra, de certa forma está sendo jogado na nossa cara ali que o que é mais importante atualmente agora é ter técnica. A gente não tá vendo tantas técnicas quanto Zanzoken, a galera teorizando ali, eu já até tinha feito vídeo sobre isso, o Tankari, um Kaioken com instinto superior, imagina que coisa mais apelona e tal. Talvez até um conceito que eu fale sobre isso novamente, agora com opiniões mais abrangentes sobre o assunto. Mas tipo assim, galera, na minha opinião, o Jiren literalmente moldou o patamar das coisas como a gente enxerga. Então tudo é explicado através do Jiren. Como o Frieza Black treinou na Sala do Tempo para atingir a forma dele, isso eu não sei te dizer. Como, com quem, porque para ele ter ficado mais forte, ele teve que ter um alguém. Mas o método que ele utilizou dá muito para poder entender nas características que ele demonstra quando ele enfrenta o Goku Vegeta. Se baseou em quem? Quem é mais forte que ele?
o Broly? Não. Quem é que tem mais técnica, galera? Mais controle de energia? Jiren, entenderam? Se o Goku e o Vegeta, claro, a gente sabe que eles gostam de brincar e tudo mais, mas se eles tivessem um controle de energia que o Jiren tem, o Jiren já daria um suco de energia totalmente concentrado ali, que facilmente conseguiria desmaiar o Broly, atordoar ele, se não fosse o objetivo dele acabar com o Broly. Isso foi o que ele fez com a Kaon? É a Kaon. Isso foi o que ele fez com a Kaon no Torneio do Poder quando ela perdeu o controle. Ele usou um nível tão absurdo de energia que ela não conseguiu se adaptar. E teve um controle absurdo pra não acabar com ela. Então, tipo assim, galera, tudo o que se baseia é explicado com o Jiren. Quando o Bills luta contra o Vegeta, quando o Vegeta luta contra o Bills ali, após a saga do Zamasu ali, eu não lembro se é antes do torneio. É antes do Torneio do Poder, eu acho. É antes do Torneio do Poder. Eu tenho certeza, antes do Torneio do Poder, que eu tô falando. Então, o Vegeta, basicamente, ele se transforma na forma Blue, luta contra o Bills, e aí ele mostra que ele tem o Full Power. E aí, do que o Bills esperava dele, basicamente, era nível de força X, o Vegeta demonstrou um nível além disso. Então, o Bills não tava levando o Vegeta a sério, então ele tomou um soco ali. Aí ele falou pro Vegeta, vou te colocar no seu lugar. Irmão, ele pegou o rosto do Vegeta, enfiou no chão e utilizou um Hakai com força o suficiente para poder destransformar ele. Galera, se isso não é controle de energia, e do 0 ao 100 muito rápido, o Bills mostrou que ele pode não ter domínio sobre o instinto superior, porque ele é o único que consegue, dos deuses da destruição, utilizar uma parcela dessa técnica. Mas o controle de energia, o ir do 0 ao 100 muito rápido, um deus da destruição tem. Isso a gente entende, só o Goku ter o instinto superior para bater de frente com o Bills não é o suficiente. O cara vai ter que treinar. E era isso que a galera cobrava antigamente. A galera cobrava que Dragon Ball faltava técnica, que tava virando só nível de poder. Só que agora, como o nível de poder não é explicado na obra e tal, mas tipo assim, agora tem técnicas. Claro que eles não estão jogando na cara da gente falando, ó, isso funciona assim, vou te explicar de novo que isso funciona assim, mas os personagens em certos momentos do mangá, que às vezes a galera ignora, deixa de observar contexto nisso, basicamente tudo isso explica várias coisas que estão sendo ali mostradas pra gente. Então, na minha opinião, o guerreiro que quebrou essa barreira de Dragon Ball para nível de poder e técnica foi o Jiren. O que é que vocês acham? Comentem qual é a opinião de vocês. E bom, galera, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe por qualquer erro. Um abraço, até a próxima e fiquem com Deus. Fui!